Antes de entrarmos no assunto de hoje, vamos responder uma pergunta. Uma pessoa está perguntando o que é que nós queremos dizer com ciladas do ego. Então, a nossa personalidade humana tem muitas vontades que são oriundas dos seus costumes, dos seus velhos costumes, não é? Nas diferentes encarnações. E esta personalidade humana tem vontades tão arraigadas que praticamente não ajudam que a gente chegue a conhecer a vontade da alma ou a vontade do espírito, que é a nossa verdadeira vontade. E principalmente quando nós estamos buscando qual é a vontade do nosso espírito, ou qual é a vontade da nossa alma, esta personalidade humana arma muitas ciladas. E a mente colabora com isso, porque a mente é criadora de muitos argumentos, de muita argumentação. E em vez de nós buscarmos qual é a vontade superior para nós, qual é a vontade do nosso espírito, nós ficamos sempre satisfazendo as nossas vontades pessoais, que quase nunca, ou pode-se dizer nunca, corresponde à vontade do espírito. Há instrutores que afirmam que nunca corresponde. Agora, outros, um pouco mais amorosos, dizem que quase nunca corresponde. Sabe, a vontade vem revestida de tantas capas, a vontade vem com tantos disfarces, que às vezes a vontade humana se disfarça de vontade do espírito. E a mente cria tudo isto, a mente humana. Então é preciso um trabalho muito árduo, um trabalho insistente e um trabalho verdadeiro de quem tem realmente vontade de não fazer mais a própria vontade porque é falsa. A nossa vontade não nos leva para a evolução superior. E quando diz que nós temos que ir para a evolução superior, faz com que a gente faça muita coisa que impede a gente ir para lá. Ela faz esse jogo conosco. De forma que aquelas pessoas que são conscientes de que não querem mais ficar prisioneiras da própria vontade humana, essas pessoas trabalham o tempo todo para buscar qual é a vontade superior para elas, qual é a vontade do espírito para elas, ou qual é a vontade da alma para elas, se já é uma alma evoluída. De forma que essa pergunta foi muito oportuna, porque todos nós temos a ver com esse assunto. Cuidar para não acabarmos fazendo a vontade da pessoa nossa, do nosso ser pessoal, mas buscar a vontade superior. E uma pessoa está dizendo que nós estamos sempre lembrando que devemos abandonar o passado e que há 25 anos dizemos as mesmas coisas. E se 25 anos já não foi o passado? Sim. Existe um detalhe que o ensinamento das leis espirituais se dá pela repetição. Uma lei espiritual, ela atinge nosso nível da nossa consciência. E nós, na nossa consciência, temos 49 níveis que se saiba. Então, cada lei espiritual vai tocando esses 49 níveis. E até que ela toque esses 49 subníveis, são séculos. De forma que a lei espiritual é ensinada sempre.
e é baseada na repetição. Isso dizem todos os instrutores, que é baseada na repetição. Nós estamos ouvindo as mesmas coisas, encarnação após encarnação. Você sabe que as pessoas leem as parábolas do Evangelho há 2000 anos e até hoje precisam ler, porque não compreenderam ainda, não entenderam ainda. Veja que é baseada na repetição, porque ali, aquilo é o protótipo das leis espirituais mais simples. Nas parábolas estão contidas as leis espirituais primárias. É muito raro, entre as 40 e tantas parábolas, uma que fale de uma lei superior. Ali são as leis mais simples. Nós as conhecemos há 2000 anos e até hoje matamos, furtamos, não honramos pai e mãe, até hoje. Não amamos a Deus acima de tudo. Então aquilo é preciso ser repetido, não sei ainda quantos milênios, não é? A não ser que se mude a humanidade e que na próxima nós sejamos um pouquinho mais despertos, não é? E que não precisemos ouvir as coisas tantas vezes. Bem, e nós sabemos já, não pelo menos no ensinamento que recebemos, sabemos que somos 7 mônadas que devem se unir no avatar e cada mônada tem 7 corpos. Imagine, até que tudo isto grave o ensinamento espiritual custa muito, não? Custa muito. E então trata-se de nós ouvirmos sempre as mesmas coisas de forma diferente. Essas coisas que eu estou falando agora, respondendo a esta pergunta, eu acho que no mínimo 50 vezes eu já falei nesses 25 anos. 50 vezes no mínimo. E, no entanto, estou falando, isso estão todos ouvindo, interessados. É a forma de falar que tem que ser diferente. A forma de falar depende de quem está ouvindo. A gente não fala uma coisa porque quer falar e não escolhe o modo de falar. Isso seria uma coisa pessoal, seria a vontade da personalidade. A gente tem que perceber o que estão precisando ouvir naquele momento, sabendo que já ouviram muitas vezes. Então ali trata-se de ter uma graça e falar de forma que todos não durmam ou não saiam da sala porque já ouviram. Então a forma de falar tem que ser adequada ao momento de todos nós, de quem fala e de quem ouve. Tem que saber adequar, isso vem como uma graça, porque nenhum de nós sabe fazer isso direito. Então aí é isso, é a repetição que faz com que um dia a gente perceba o que estava escutando. Porque a gente está escutando, não tem dúvida. Quem não é surdo está escutando, mas não sei se está ouvindo. A gente escuta, mas não sei se ouve. Porque a gente escuta com os ouvidos, mas ouve com o ser interior. Ouve com o coração. Ouve com a alma. E se a parte interna nossa não ouve, você pode escutar 25 anos a mesma coisa, mas não ouviu. Compreende como é? Então desculpem aqueles que já ouviram isso muitas vezes, mas nós todos precisamos ouvir várias vezes. E eu também preciso falar várias vezes para eu também ouvir o que falo. Bem, olhe, outra coisa que estamos cansados de ouvir e de responder. Por que temos medo? De onde vem o medo? E se nós podemos falar do medo? É muito simples, é muito curtinho. Nós temos medo quando não temos um contato estável com o nosso ser interior. Então, enquanto a gente não tem um contato estável com o nosso núcleo interior de vontade espiritual, quando a gente não tem um contato estável com a nossa alma ou com o nosso espírito, nós temos medo.
E o medo temos sempre. Enquanto não estamos bem conscientes da nossa alma, do nosso espírito, enquanto não estivermos bem conscientes da vontade superior em nós, enquanto não estivermos seguros daquilo, tudo que está lá dentro da nossa realidade interna, nós temos medo. Parece que a gente de repente é curado do medo. Não, não. É que o medo se projetou em outra coisa. Ele sai de uma coisa e vai para outra. Então nós temos o medo. E com o passar do tempo vamos tendo medo de diferentes coisas. Uma vez um monge que escrevia disse que ele tinha medo de fracassar no caminho espiritual. Um monge maduro. Medo de fracassar no caminho espiritual. Medo de não fazer a vontade de Deus. Então a gente tem medo até o fim. Só que, em vez de ter medo que um ladrão entre em casa, e aí põe aqueles cadeados, aquelas coisas todas, em vez de ter medo que o ladrão entre em casa, esse medo, o medo canaliza para não fazer a vontade de Deus como ele quer, compreende? Como vai subindo o medo. E tem gente que, infelizmente, tem medo da morte. E, de repente, ele pensa que não tem. Que ele já aprendeu, já leu muitos livros sobre a morte, já sabe o que se passa. Mas é quando vai chegando aquele momento, quando a gente vai desconfiando que já passou da metade da vida, então, quando a gente já passou da metade da vida, já deve estar preparado para morrer, não? Mesmo que ainda tenha que viver a outra metade, já está mais para lá do que para cá. Não é? E aí começam a vir aí o medo começa a focalizar, tá vendo? O medo fica passeando na nossa vida, mas ele sempre existe. A não ser que você tenha se trabalhado tanto, tenha se entregue tanto e de verdade, que o seu interior tenha respondido e que você tenha ficado consciente do seu interior. Só aí que o medo desaparece. Porque no fundo, os nossos corpos têm medo, as nossas células têm medo. Então a nossa mente pensa que perdeu o medo, mas a célula não perdeu. Porque as células sabem perfeitamente que quando nós desencarnarmos, elas vão se desintegrar, os corpos vão se desintegrar, as células sabem disso. De forma que, estando vivo, estando em um corpo, tem medo. Porque as células têm medo. As células têm medo que sejam desintegradas entre elas. Porque a alma saindo do corpo, o corpo vai se desintegrar. E então as células têm medo. A gente pensa que não tem, mas se as células têm, nosso cérebro é formado de células, né? Todo o corpo é formado de células. Então não se pode dizer que perdeu o medo. Então, à medida que nós vamos nos trabalhando e que vamos percebendo que estamos nos transformando, precisa que a gente perceba que está se transformando. Aí o medo vai ficando mais calmo e quase chega a desaparecer. Mas nós só temos mesmo ideia de que ele desapareceu completamente é quando chega naquele momento de se despedir deste mundo e passar para o outro, ali é que nós vamos ver se estamos realmente livres do medo. Porque você não sabe para onde vai, não sabe se vão te receber, não sabe. A gente não se prepara para essas coisas. E nem todos têm essa experiência em vida. Há pessoas que em vida têm a experiência da morte. É muito interessante isso. Há pessoas que em vida passam por essa experiência até um certo ponto, né? Claro que não passam totalmente por lá de lá. Mas passam por essa experiência, às vezes em sono, ou às vezes em sonho. E durante os sonhos vão se preparando para viver do outro lado. Os sonhos não se pode dizer que seja realmente o outro lado. Nós nos sonhos estamos vivendo no plano astral. Mas o outro lado tem outros planos.
Então, mesmo que você sonhe bastante, no sonho seja instruído, você vai sempre ficar com aquele receio, não de não saber como as coisas vão se dar. E aí nós temos que ser ajudados, temos que ser ajudados. E a forma de nós sermos ajudados é pedirmos para ser ajudado. E isso é uma das formas que nós temos de orar. Nós podemos orar de muitas maneiras, mas podemos orar também pedindo luz, com respeito à nossa própria vida, pedindo luz para entender certas coisas, pedindo luz para compreender o que não conhecemos, sem especificar bem. Não precisa especificar. Você pede luz para entender, pede luz para compreender mais e deixa isso em aberto. Que aí o seu mundo interno te manda a luz. E de repente te manda um sonho, ou te manda uma experiência, numa contemplação, numa oração, numa meditação. Pode te mandar uma experiência que faça com que você conheça mais um pouco da outra vida. Isso existe, sabe? Isso existe. Ir conhecendo mais um pouco da outra vida e não só teoricamente. Se vocês têm um sonho, que por um momento daquele sonho vocês tiverem no sonho a consciência de que estão do outro lado, nunca mais vocês terão dúvidas que existe o outro lado e que as coisas vão continuar. E que o medo é das células, porque as células vão se desintegrar, não é? Às vezes na cremação, de uma forma muito rápida, e às vezes na decomposição, mas elas assim poderão, as células que nós usamos no corpo astral, poderão fazer experiência lá do outro lado, não é? E amenizarem um pouco o seu próprio medo. E nós teríamos que, a uma certa altura, servir as nossas células. Afinal, as nossas células mantiveram o nosso corpo a vida inteira. O corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, tudo isso tem células. E as células nos serviram o tempo todo. E seria bom que, a uma certa altura, a gente tivesse a caridade de trabalhar um pouco as nossas células. Dizer, não, minha célula, você não tenha medo. Não tenha medo, porque você vai se desintegrar, você vai se pulverizar, mas toda essa poeirinha que você vai se tornar, você vai formar outras células. Viu? Cada poeirinha sua vai formar outras células. Você tem que dar aquela noção de continuidade para elas. Enquanto isso, você está pensando em uma coisa útil. Você está pensando numa coisa útil e não está pensando nas bobagens que pensa o dia inteiro, não é? Que não sabe como começaram os pensamentos e não sabe como vão acabar. Assim vocês estão, pelo menos, pensando numa coisa útil. E isso vai repercutir na vida inteira. Bom, mas agora vamos entrar no assunto do dia. O assunto do dia é um assunto que nós teremos que desenvolver outras vezes também, porque ele não é muito pequeno. Nós recebemos ontem de Aurora um comunicado que foi passado providente por Muriel. Muriel, não que nós conhecemos como Padre Pio quando estava encarnado. E Muriel é considerado hoje um instrutor do mundo, instrutor da humanidade. E Muriel, quando encontra um bom canal, quando encontra um canal que dê sustentação para aquilo que ele quer falar, que ele quer transmitir, Muriel nos manda coisas muito interessantes. E este monge, que depois de ter feito as 333 contas do Orândio da Paixão e da Transfiguração, 333 contas, foi para baixo de um pinheiro. Vocês sabem que o pinheiro
é uma árvore nobre, né? Vocês sabem que o pinheiro é uma árvore evoluída. E ele foi fazer essas 333 contas embaixo do pinheiro. E aí ele começou a ter várias ideias que começaram a emergir dentro dele. E ele diz que, sob a orientação do comando de Amar, Amar é o regente de Aurora, e que nós conhecemos também como Moria. Amar, conhecemos também como Moria. E, sob a orientação do comando de Amar, que veio dos monastérios intraterrenos de Aurora, porque a Aurora não é só aquilo que a gente vê lá quando chega. A Aurora é uma área imensa, que inclui inclusive fundo de oceanos. A Aurora é imensa. E a Aurora inclui também monastérios intraterrenos, monastérios que são habitados por vida monástica e seres monásticos não físicos como nós, mas intraterrenos. E esse comando maior, não é, encarregou Muriel de enviar essas informações para esse monge. E essas informações é para que ele transcendesse as energias da ira. Veja, com tantos assuntos não que nós temos para estudar, ele escolheu como transcender a energia da ira. Parece que a ira é das coisas capitais mais insistentes. A ira é uma soma de ódio, de cólera, de raiva, de indignação, de descontentamento. E tudo isso é a ira. Então você pode não ser um irado total, mas você tem sempre um pouco de ira. E que é, se fosse ódio, você perceberia. Se fosse só cólera, só raiva, você perceberia. Mas a ira é muito mais ampla. A ira é um descontentamento que leva você a odiar, que leva você a não gostar, que leva você a ficar indignado, e que leva você a sair do equilíbrio. Tudo isso é ira, segundo o que ele estava sugerindo. E ele diz que a ira que está em atividade no sistema energético nosso, a ira pode ser compreendida como um concentrado de fogos de natureza fricativa e densa. Essas palavras dizem alguma coisa, não são palavras muito expressivas. Então vamos repetir o que é a ira. A energia da ira, em atividade no sistema energético nosso, pode ser compreendida como um concentrado de fogos, de natureza fricativa e densa. Esses fogos são atraídos pela atmosfera psíquica planetária, e, em consequência, para a consciência humana e para a consciência da humanidade. Veja que a ira é atraída de outro lugar. Agora, de onde vem esta ira? Quando ela chega em nós como um sentimento, como uma reação, ela já está como ira. Mas de onde ela chega? Qual é a origem desta ira que está tão impregnada em nós? E que se manifesta assim de repente, sem a gente menos esperar. Quando você menos espera, está irado. E aí você cai em si, dissolve um pouco, mas ela veio sem nem você perceber. E de onde vem isso? Bem, Amar disse que a ira vem de correntes de fogos telúricos de baixa vibração que percorrem os subterrâneos terrestres. O planeta não é um planeta sólido, tem subterrâneos. E a ira são fogos telúricos. A ira são fogos de baixa vibração,
Porque no planeta existem fogos de diferentes vibrações. A ira é dos mais baixos. E ela vem das correntes telúricas do fundo da Terra. E também de correntes fricativas que percorrem todo o sistema solar, provenientes de zonas da galáxia que não são confederadas, não são zonas que têm uma evolução, que estão para evoluir. Na galáxia existem zonas que são involutivas também. E dessas zonas da galáxia que são involutivas e dessas correntes telúricas do interior da Terra, vem esta coisa, vem este fogo, que isto faz parte da nossa natureza, porque nascemos aqui, somos daqui, então isso faz parte da nossa natureza. Então diz, essas duas correntes de fogos fricativos, são fogos que trazem fricção, fricativos. Essas duas correntes de fogos fricativos e cósmicos, que vêm de áreas não confederadas, são atraídas pela densa camada de energia psíquica dissociativa que permeia a humanidade. Quer dizer, a humanidade já não é santa. A humanidade já tem correntes dissociativas. E quando isto junta com aquilo que vem das zonas distantes e não evolutivas e com aquilo que vem da parte interna da Terra, não é? E então Muriel diz que isto é como muros de uma prisão. Então nós somos prisioneiros da ira. Esse campo de energia dissociativa que envolve o planeta é visto do espaço como uma espessa e escura nuvem cinzenta. Dizem que a Terra é um planeta azul, né? Uma porção de coisas que a imprensa diz. Quem vê com olhos espaciais vê uma coisa cinzenta, não vê nada de azul aqui. O azul é outra coisa, é outra manifestação. Mas aqui a coisa está cinzenta pela ira, que está bem encarnada, que está bem ativa. Formada por degeneradas formas pensamento e formas sentimentos da comunidade, da coletividade humana comum. Isto é, entre a coletividade humana, há pessoas que já estão informadas de certas coisas, que já estão trabalhando certas coisas. Mas ele diz que as formas pensamento e as formas sentimento da coletividade humana comum gera isso, assume isso e vai fazendo com que isso seja cada vez mais comum, mais normal aqui. Porque a ira torna-se normal a uma certa altura. Que diz? Atenção aqui, hein? Nós nunca tínhamos coligado essa matança de animais com uma coisa dessas. O massacre em alta escala de animais em todo o planeta gera grandes canais atrativos, semelhantes a redemoinhos. E essas correntes que são geradas na matança dos animais, porque nós não sabemos o que um animal sente quando está sendo assassinado. Aí acontece alguma coisa que isso entra nesse contexto de ira, claro, porque ele está sendo violentado na sua vida, não? Então ali produz-se uma química que isto exala como um dos componentes disto. Por onde essas duas correntes de fogos fricativos ingressam na atmosfera e na supra-atmosfera terrestre. Uma das causas é isto que nós produzimos no reino animal. Quando se mata um animal daquela forma,
dali também sai algo que vai se somar a isto. A saturação do campo energético planetário por fogos sutis de baixa vibração ativa na consciência e nos veículos energéticos humanos os códigos não transcendidos pela energia capital da ira. Isto é, nós mesmos, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com a matança de animais, nós produzimos tudo isso, não é? E isto vai gerando uma confirmação de toda esta situação. Então vocês veem que a ira tem várias proveniências, né? A ira não surge assim. Quando você está irado, aquilo até chegar em você, você fica irado, aquilo fez um percurso. Fez um percurso no qual nós somos um dos responsáveis por aquilo. Dessa forma, geram-se nódulos ou núcleos da energia da ira no invólucro energético do ser, que concentra em si esses fogos fricativos absorvidos do éter planetário. Até no éter do ar está isto. E a ciência espiritual, que é uma ciência que a gente não aprende na escola, né? Na escola ensina-se ciência material. Mas a ciência espiritual, em algum nível é ensinada, nos níveis internos é ensinada. E na ciência espiritual, isto que é a alma da ira é chamado de império. É um termo que Moria usa muito nos seus livros. Principalmente no Agni Yoga ele fala de império, ele fala de todas essas coisas. Isso que eu estou lendo é o resumo dos resumos que ele canalizou para um monge que estava ali orando as 333 contas embaixo de um pinheiro. Imagine, hein, se cada um de nós fosse orar 333 contas embaixo de um pinheiro, quantas novidades nós ficaríamos sabendo, hein? Quantas coisas. Não, porque o conhecimento é infinito. O conhecimento é infinito. Isto aqui parece muito interessante, mas o conhecimento é infinito. E quase todo conhecimento nós desconhecemos. Nós conhecemos a milésima parte, a bilionésima parte de uma gota de conhecimento nesta Terra. Bom, claro que aqui Muriel está, como instrutor do mundo, está nos preparando para nós despertarmos, não, para certos temas. Porque aí, sendo uma eventual novidade, nós despertamos para aquilo, não? E de repente mudamos de assunto. De repente mudamos de pensamento, mudamos de sentimento, porque se trata de mudar. Se trata de nós nos transformarmos. Se trata de nós, a cada momento que passa, não sermos mais os mesmos. É disso que se trata. Bem, a ciência espiritual denomina império esse concentrado de códigos de ira, alimentado pelos fogos fricativos. Uma vez em circulação nos canais energéticos de um ser, o império realiza uma destrutiva ação contra os processos evolutivos da consciência. Isso tudo se organiza para que a nossa consciência não evolua. Isto tudo não diz respeito ao corpo físico, não diz respeito ao corpo nenhum. Isto tudo visa a nossa consciência. Isto tudo visa a limitar o crescimento da nossa consciência. Porque nós somos consciência. Então esta ira vai alimentar a paralisia na consciência. De forma que você tem uma vida de dezenas de anos e chega lá pelos 20 e tantos, 30, 40, já não dá mais. Já chegou num teto e a consciência fica... Entendeu? Isto é muito sério. Isto chama-se ciência espiritual. Bom. Isto ativa registros residuais de agressividade de reinos anteriores pelos quais nós passamos.
E nós passamos, como vida, não como mônada, passamos também pelo reino animal. E então temos no nosso DNA, temos no nosso código genético, não, essas experiências. E esse fator é potencializado pela alimentação carnívora. Então isto vai alimentando tudo isto. E você vê o quanto uma pessoa, quantas vidas ela vive para finalmente se tornar vegetariana. Finalmente. Então, isto está na própria substância da alimentação, tudo isto. Isto gera no sistema energético núcleos de radiação de ira e de conflito para outros seres e ambientes. Isto começa a gerar e nós, sem querer, estamos irradiando tudo isso para outros seres e para outros ambientes também. Enfim, nós nos tornamos uma espécie de máquina, uma máquina de desenvolver ira e de irradiar ira. E isto, à medida que evoluímos, né, entre aspas, à medida que evoluímos, à medida que nos informamos, não, isto vai ficando cada vez menos visível para nós. Isso vai se disfarçando, mas isto vai permanecendo. Isto é chamado mesmo uma qualidade capital nossa. Bom, e ativa na consciência grupal e individual situações de conflito, situações de ruptura, de intolerância, competição e atitudes destrutivas. E aqui ele fala claramente, hein, na consciência grupal. Começa a agir na consciência grupal. E nós, como grupo, ou entre o grupo, começam a surgir sintomas de conflito. E você não sabe de onde vem, porque é um grupo. Está na índole isto. Situações de conflito, situações de ruptura. E aqui até gente evoluída, quando vê está rompendo com alguma coisa, quando vê está desarmonizando alguma coisa, quando percebe, vê que não está unindo, está fazendo o contrário. Não se trata de desunir nada. Veja que isto aqui chegou no momento exato, hein? Então, ativa na consciência grupal e individual situações de conflito. Ativa situações. Às vezes nem é você que está fazendo aquilo conscientemente, mas aquilo está sendo gerado e aquilo está sendo ativado pela ira. E claro que encontra em nós alguma correspondência, claro. Situações de conflito, situações de ruptura, situações de intolerância, por não aceitar o outro como é, inclusive, situação de competição e atitudes destrutivas, porque tudo aquilo que não une está destruindo. Quando você está trabalhando para desunir, você está destruindo. Na realidade está destruindo. E também esse império impregna o sistema nervoso com uma espécie de plasma, resíduo da ação dos fogos fricativos originais. Essa substância opera na degeneração das células nervosas. E se a gente dura muito encarnado, a uma certa altura as células nervosas começam a se degenerar. E o que degenera essas células, o que trabalha para isso, é justamente esse conteúdo. E que nós alimentamos o tempo todo, porque cada vez que agimos destrutivamente, aqui ele diz, situações de conflito, situações de ruptura, situações de intolerância, situações de competição e atitudes destrutivas. Veja que é muito bem feito, porque coloca a coisa em palavras que não tem quem não compreenda. Não estou entendendo nada. Está entendendo sim. Olhe, atenção, situações de conflito, reduza isso, compreende? Não tem como não entender. Bem,
Uma das estratégias das forças trevosas no atual Armagedon, Armagedon vocês já ouviram uma partilha sobre isso, não? Que se falava sobre o Armagedon. O Armagedon é uma batalha que existe no universo das forças evolutivas com as forças involutivas. E nós estamos no centro desta batalha. E somos ótimos atores nesse Armagedon. Porque com tudo isso, no Armagedon, nós estamos do lado, parece que não é das forças evolutivas, não? Você está provocando ruptura, tudo isso, você está do lado, lá no Armagedon você está bem definido. Que diz: esse é um embate energético vindo de forma constante. É um embate energético vivido de forma constante pelos monastérios e pelas comunidades luz, e que é acentuado nos ciclos de intensa transmutação nos centros planetários. Então vocês têm um centro planetário com monastérios, um centro planetário com comunidade. Você está com um prato feito, você está com tudo, não é, para trabalhar nessa transmutação. Não, isto nos ajuda a ver na nossa trajetória onde estamos e o que deveríamos estar fazendo aqui onde nós estamos. Porque de repente estamos no lugar certo, a mônada, o espírito nos colocou na grande oportunidade e nós fazendo o contrário. Por quê? Em um centro planetário, uma comunidade luz ou num monastério, isto é um trabalho eterno. Por isso, instruções recentes da hierarquia repetem a orientação para a renovação contínua das energias nas comunidades luz. Principalmente numa comunidade luz, principalmente em um grupo, se todos não estão continuamente se transformando para mais evolutivos, não se pode parar um momento. Nós não podemos ficar estagnados um momento, porque ficar estagnado em um momento é dar campo, abrir uma porta para que tudo entre com muito maior quantidade. E o nosso serviço, o nosso trabalho é justamente este: é estar sempre desperto e sempre consciente pelo que está se passando em nós. Porque não podemos saber o que está se passando dentro do outro. Então, nós temos que estar conscientes do que está se passando em nós. Mas isto de forma contínua, isto é a vida em um centro planetário desses nossos. Isto é a vida, não é? Numa comunidade luz como essas que deverão existir. Da forma como foi a ideia da lei evolutiva para elas. Por isso, instruções recentes da hierarquia repetem a orientação para a renovação contínua das energias nas comunidades luz. Uma comunidade luz não deve estar em nenhum momento sem estar evoluindo, sem estar se movendo, sem estar se buscando na sua própria essência. Por intermédio dos contatos com correntes de luz superior, geradas pela liturgia diária. E é por isso que existe uma liturgia diária. Dentro da liturgia diária, cria-se um ritmo, e ali começam a se formar correntes de luz. Então a liturgia diária não é todo mundo ficar sentado e blá 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 e com o terço na mão. Isto é a parte externa. Mas ali, a liturgia diária, na proporção em que é feita e nos horários em que é feito, e com base em certos sons
ou com base em certos silêncios, isto vai gerar correntes de luz superior. E essas liturgias diárias são o principal instrumento daqueles que estão agrupados, não é, em função de desenvolver uma vida evolutiva. Geradas pela liturgia diária, pelo trabalho orante contínuo nos centros marianos e dos monastérios, pela vida grupal pacífica e organizada. Quando se fala em vida grupal, se está falando de vida pacífica, não de vida em conflito. Surgiu conflito, está degenerada a vida. Se fala de vida pacífica e de vida organizada. Organizada quer dizer em ordem, em alinhamento. Olha, aqui nos mandaram desta vez nos mandaram uma mensagem que tocou os pontos mesmo de tudo. E isto não é só aqui. Isto é quem quer que se diga no caminho, ou quem quer que pensa que está no caminho. Porque você pode fazer o caminho em qualquer lugar do planeta. Não é só em comunidades luz nem em monastérios. Você pode fazer o caminho em qualquer lugar. De forma que o que se diz aqui simboliza um núcleo que conscientemente deve estar vivendo isso. Agora, vivendo isso com todos os elementos para poder estar vivendo isso. Agora, os outros podem ter isso na consciência, podem estar procurando a viver isto. Então comecem consigo mesmos. Não precisa grupo, não precisa estar em lugar nenhum. Onde você quiser, você começa consigo mesmo, que é assim que se começa. E depois o plano evolutivo vai se encarregar de fazer com que isso desenvolva. Ou de você ter as chances para desenvolver isto. E para ter também as provas. Porque sempre que a gente tem uma chance, a gente tem as provas correspondentes. E quanto maiores são as chances, mais sérias são as provas. Porque as chances vêm com as provas. Porque nós precisamos é estar sempre a caminho e não pensarmos que chegamos a algum lugar. Porque na vida espiritual se está sempre a caminho e não se chegou a lugar nenhum. Porque isto não é um lugar, isto é um trabalho na consciência. E a nossa consciência é infinita. Embora a gente não creia, a nossa consciência é infinita. Porque a nossa consciência faz parte da consciência geral. Na consciência não há limite. Na consciência não há limite de tempo, não há limite de espaço. Na consciência não há limite de número, não há nenhum limite na consciência. Na nossa consciência pessoal humana, sim, porque é uma parte, né, da consciência geral. Mas você, na sua consciência, você vivendo a sua consciência realmente, você está em contato com a consciência geral. E aí as coisas vão se ampliando. Compreendei a instrução das hierarquias divinas sobre pacificação. Olha, uma palavra claríssima, não? Pacificação. As hierarquias estão claramente pacificando tudo o tempo todo. E quem está em contato com a hierarquia sabe disso. A hierarquia nunca vem para tirar fogo em nada. A hierarquia vem sempre para pacificar. E ou nós assumimos esta energia da pacificação. Pacificação está toda em caixa alta. Todas as letras maiúsculas em pacificação. Como uma indicação para a transcendência da energia da ira e do conflito. Vê que a energia da ira é muito maior do que o que a gente pensa, hein? E do conflito. E uma vez mais afirmamos, a consciência crística representa o mais efetivo fator de sublimação, de cura e transcendência
das energias capitais. De todas as energias que existem, a nós foi passada a energia crística. Porque a energia crística tem uma célula dentro de nós. Então é com a energia crística que nós temos que ver. Energia crística quer dizer amor universal. Amor universal não se pode definir. É amor que não é humano. Não é este amor que nós conhecemos. E pronto. Então, nós não conhecemos isto. Está disponível, está dentro de nós, está no fundo do nosso ser, esperando para ser ativado. E é a energia crística, essa energia representada pelo amor universal e cósmico, esse é o nosso instrumento. Neste planeta, nesta humanidade, em outras humanidades, em outros planetas, não sei. Mas neste planeta, nesta humanidade e neste momento do plano evolutivo, é a energia crística. Aqui ele diz, por que é a energia crística? Agora que ele vai explicar. Cristo, durante a paixão e durante a crucificação, gerou poderosos códigos de transcendência e de cura para a energia da ira. Nós não podemos imaginar, porque nunca fomos crucificados daquela maneira, não podemos imaginar o que é isso. Mas ele, daquela forma, crucificado, que não desencarnou logo, ele levou 3 horas, daquela forma que estava na cruz, no estado limite para ficar irado, não ficou. E conscientemente não ficou. E aí fez com que a energia da ira fosse de uma certa forma possível de ficar sob controle. Cristo, durante a paixão e a crucificação, gerou poderosos códigos de transcendência e de cura para a energia da ira. E quando ele disse aquela palavra que a gente sabe de cor, mas não sabe o que quer dizer, quando ele disse, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, ali ele manifestou para o cosmos, para o universo, que ele estava sem ira. Porque qualquer um de nós, mesmo sendo santo, ali teria um pouco de ira. Com aquilo que se passou, teria um pouco de ira. E ele, no fim, disse, não me disse perdoai-me, porque ele passou pela prova, já estava passando para o outro lado. Perdoai-os, porque não sabem o que fazem. E desse momento em diante, houve uma porta aberta para se trabalhar principalmente a ira. Principalmente a ira. Gerou para a vida universal os códigos de transmutação para a ira e para a agressividade humana. Isto é, se você quiser ser menos agressivo, você já pode, porque alguém abriu esta porta. Porque alguém que tinha um corpo como o seu, por alguém que tinha o seu lado humano, fez isto. Então abriu uma porta para todos nós. Bem, agora aqui, como isto vem de Aurora, ele fala do disco solar Ulimen, que vocês podem ver isso em outro lugar, porque o disco solar Ulimen, que está lá em Aurora, guarda em seus registros energéticos os códigos crísticos de cura para a ira. Vocês ouviram falar que a Aurora é um centro de cura, né? Mas as pessoas vão para lá para curar reumatismo. A Aurora tem as chaves e os códigos de cura para estas coisas que penetraram na humanidade e que precisam, e a humanidade precisa se libertar destas coisas. Esta é a cura de Aurora. Aqui nós estamos tratando só da ira, hein? Porque alguém
rezou 333 contas embaixo de um pinheiro. Imagina rezar 33 contas embaixo de um pinheiro. O que é isto? Diante de uma coisa que vem para a eternidade, para estar resolvida para a eternidade aqui no planeta Terra. Bom, por intermédio de uma base oculta existente na contraparte sutil de uma lagoa que tem lá, o reino operativo de Aurora realiza importante trabalho de transmutação e liberação da energia da ira da atmosfera psíquica planetária. É uma tarefa que mantém coligação com o centro intraoceânico, com a Nuteia e com outras partes de Aurora, que aqui não vem ao caso. Anunciamos que ciclos de intensa pressão energética se aproximam. Olha, estão falando claramente assim, porque nós estamos todos muito pressionados nesse ciclo. Mas isto nem começou. As maiores pressões ainda não começaram. Então vamos nos preparando, vamos nos entregando, porque é só com a entrega que se consegue mais liberação para prosseguir desta forma. Durante o Armagedon planetário, as potentes correntes energéticas geradas pela batalha entre a luz e as trevas atuarão como um fator de ativação da ira na consciência. A ira vai aparecendo. Escolheram a ira porque mesmo aqueles quietinhos e bonzinhos vão começar a manifestar ira. Eu conheço gente muito boa que manifesta ira sem querer. E isto vai ser para todos. Então estão todos avisados. Controlem isto, porque isto é uma porta que se abre para muitas outras coisas capitais depois. Sabei que diante de tal pressão vibratória dos fogos fricativos, o sistema energético dos seres que guardam alta concentração de códigos capitais da ira correm o risco de se incendiarem. Incendiarem na linguagem deve ser pegar um fogo que é um pouquinho mais forte. Da mesma forma como faz a pólvora na madeira seca. Esse incêndio energético será a causa generalizada de loucura dentro da humanidade de superfície. E no futuro será esse um preço pago pelo massacre do reino animal para manter um padrão alimentar que intoxica as células com a energia da ira. E nós continuamos a comer animais assassinados, direta e indiretamente, então alimentamos esses códigos de ira em nós. E assim reforçamos para monges e servidores em coligação direta com os centros planetários a instrução crística de pacificação e de mansidão. Pacificação e mansidão. Mansidão é uma palavra que a gente não conhece muito, não? Porque a palavra manso até tem uma conotação pejorativa, mas é mansidão que precisa. Mansidão. Revelamos que importante trabalho oculto é realizado nas comunidades luz, nos seus monastérios, nos centros marianos, para a liberação e neutralização dos códigos de ira no interior dos seres e no plano psíquico coletivo. Então, em cada lugar que você está fazendo isto, você está mantendo contato com o psíquico coletivo. E lá no psíquico coletivo vai para todo lado. Então é um trabalho que vai muito além daquilo que nós temos consciência. Porque quando você faz aquilo, nestes centros que são internamente organizados para isso, isso sobe, se irradia e vai para todo lado. E é por isso que os centros estão no plano distribuídos por várias partes do planeta.
A adesão incondicional ao campo vibratório de proteção e resgate gerado por Cristo, na aura direta de manifestação dos centros e dos retiros planetários, representa a mais efetiva cura para os núcleos de ira ativos na consciência humana. Então, quando nós estamos fazendo um trabalho consciente, nós estamos, no fundo, lidando com toda a consciência humana. Porque a consciência não tem limites. Somos nós que temos a nossa conscienciazinha, porque não alargamos os nossos limites. Porque nos transformamos 1 minuto ou 2 por dia, nos transformamos 1 hora sim, 1 hora não, mas e o resto do dia? E o resto do tempo? O que fazemos? O resto do tempo, estamos colaborando com o quê? Como centro crístico de primeiro raio, a aurora guarda importante chave para a cura planetária da ira e para a intoxicação das consciências pelo império. A consciência crística de Amar representa para a esfera terrestre o centro de transcendência da energia da ira. Amar no planeta representa o centro de transcendência da energia da ira. Amar vale por um centro. Ele sozinho vale por um centro de transcendência da energia da ira. Amar, como comando maior de Aurora, representa para a consciência planetária a alquimia energética de fusão do primeiro e do segundo raios cósmicos, isto é, o primeiro e o segundo, que inclui o Cristo, não? Então, é um mestre que está aí com uma função bastante ampla. Para terminar, diz: orai e vigiai. Não basta orar, precisa vigiar também. Orai e vigiai. Vigia a si mesmo. Se orando, pensa que não, você vigia a si mesmo, que você vai ver que você precisa ser muito vigiado. Então, orai e vigiai, para que nenhum evento interno ou externo vos separe da paz, que deve ser o selo crístico que vos anuncia para o mundo como nossos servidores. Isto é, no momento em que você começa a realizar isto em você, você vai se tornando um servidor. Servidor não é só aquele que está sempre pronto para fazer as coisas aqui. Servidor é isso. É você ir se tornando este centro. Porque isto é o serviço que mais o planeta e que mais a humanidade precisa. O planeta e a humanidade, esteja ou não desencarnado. Serviço das almas, para as almas, de purgatório, de inferno, isso tudo não é a origem da coisa. Ela está no inferno, ela está no purgatório porque não deu esses passos. Então aqui, orai e vigiai, para que nenhum evento interno ou externo vos separe da paz, que deve ser o selo crístico que vos anuncia para o mundo como nossos servidores. Servidores da consciência única, não ou da hierarquia. A regência de Amar vos saúda, e a luz da instrução do mundo vos acolhe, protege e abençoa. Muriel. Muriel como instrutor do mundo e Amar como autorização que lhe deu, não é? Porque para fazer uma coisa tão clara, precisava que não só que tivesse passado por este mundo. Para fazer uma coisa tão clara, tão acessível a nós, precisa que este Muriel tenha conhecido muito este mundo e tenha conhecido muito a situação humana. Porque ele se coloca como quem conhece isso. Não está teorizando. E ele está falando como quem conhece isto. Então, hoje nós vimos a ira e a próxima vez vamos ver o silêncio. Esperemos que de uma forma como a gente nunca ouviu tanto.
Esperemos. Tá bom? Obrigado, até logo.